Eu tô falando sobre cidadania. Sobre cidadania. Cidadania? Putz, Cadê simples. Queria saber a sua opinião. Eu não sei, eu queria... Falou. Questão. Tá. Marta chamando. Acho que discutir um pouco sobre... Não. Cidadania? É. E tipo, que tipo de discussão? Direito, assim. Tipo assim. Sou eu um cidadão? Seria? Seria eu? Um cidadão de minha cidade? Seria eu um cidadão de meu país? O que me garante como cidadão? Todo aquele que mora na minha cidade é um cidadão? Todo aquele que mora em minha cidade tem direitos? Quais são meus direitos? Quais são meus direitos? Eu me considero um cidadão, em primeira instância, de Jundiaí e do meu bairro. Eu dou valor ao meu país, como você disse. Não sei, eu aprecio a cultura brasileira, eu aprecio a música, aprecio o cinema, as artes brasileiras. Eu gosto muito do cinema brasileiro, muito do cinema marginal, muito do cinema dos anos 60, 70. Curto muito também o cinema francês. Eu gosto um pouco de tudo, assim. E a música brasileira, com certeza, é uma das minhas músicas favoritas, dos meus estilos favoritos. O Brasil é um país com muita cultura, muita história, muito calor, assim, não sei. Muito amor. Às vezes, né? Às vezes. Eu penso na cidadania como a nossa participação coletiva numa vivência. Que, assim, tudo que a gente faz precisa de coisas serem resolvidas, a serem construídas. E a gente pode fazer isso em conjunto ou não. As pessoas estão cada vez mais fazendo sozinhas, seja no âmbito familiar e em âmbitos maiores, como bairro, cidade. É uma coisa que a gente valoriza o resgate, mas nem todo mundo olha para isso. Eu dou os meus primeiros passos nessa tentativa de resgate. Legal. Então talvez eu ainda não seja um cidadão, muito embora eu acho que eu devesse ser. E o primeiro cidadão, primeira instância que eu tenho que me ver cidadão, eu acho que é no meu bairro. É o primeiro passo, é o mais direto que eu possa fazer uma ação. Primeiro você tem que identificar potencialidades, coisas que possam ser melhoradas. Assim, tanto no sentido de melhorar uma convivência, uma existência, como melhorar coisas que não funcionam bem, coisas estão quebradas, coisas públicas, etc. O Gustavo uma vez deu chute. Não, fala isso! O que foi? O Gustavo uma vez deu Eu chute lembrei nas disso. costas de um gordo. Por quê? Porque ele tava batendo numa mulher dele, foi lá e deu uma voadora no gordo. O Gustavo fez. Óbvio. Velho, ele tava agredindo a mulher dele, velho. Ele foi lá e deu. Nossa, o maior escândalo ele armou na rua, ninguém. Todo mundo sabe quando todo mundo fica sim. olhando assim e não faz nada. Aí ele tava. Vou fazer alguma coisa. É um amador. E saiu correndo ainda. Lógico, se o gordo dá uma em mim, eu desmaio. Então. Como é que você se sente fazendo isso? É bom, de certa forma. É porque assim, eu não ia chegar lá e começar a conversar com ele. Claro que a agressão às vezes não é o ideal, mas quer dizer, No momento. mas no não, momento. não sei se não é o ideal, às vezes não é o mais aconselhável. Sim. É porque do jeito que o cara tava, não dava pra eu abordar ele, começar a conversar com ele porque que ele tá agredindo a mulher dele. Ele ia começar a me agredir junto com a mulher dele. Sim. Aí pelo menos acho que ele deu uma refletida sobre o que ele tava fazendo quando ele deu de cara no carro. Aí a porta tava aberta, ele tava xingando ela, não sei o que, falando. Aí eu dei nas costas dele assim. Aí depois ele olhou pra mim, deu uma corridinha, só que ele cansou.
Acho que sim. Uma cidadã da cidade de Jundiaí, uma cidadã do Brasil. Sou uma... Ela acontece primeiro num espaço público. Então a gente tem que estar no espaço público para se trombar com os demais cidadãos do local. Um cidadão sozinho não faz nada, né? Isso é uma coisa coletiva. Então, para começar, o primeiro passo é habitar o local público. Seja resolvendo coisas ou não, né? Para você estar ali. Agora, como você habita o espaço público de um bairro? O que acontece no bairro que promove essa habitação e esse encontro? Ah, mas é isso, tá ligado? Fazer um passaporte pra outro país, você tem que pagar também. A cidadania você tem que pagar pra você ser cidadão de certos lugares. Você não pode andar de um lugar para outro sem pagar. Vocês são cidadãos? Cidadãos? Não sei falar essa palavra. Cidadãos. Você é uma cidadã? Acho que é mais o medo de ser massacrada, sabe? Pela sociedade, assim, ser meio que... Mas ao mesmo tempo é triste. É triste a sociedade não aceitar o todo, assim. Com certeza. A gente sempre tem muito medo de, sei lá, de poder ser agredida e não ter como ir atrás de ajuda, não ir atrás de justiça. Mas eu acho que aqui no Brasil a coisa é complicada, porque tem. Agora, o apoio, assim, a continuidade, por exemplo, eu fui atropelada, vou atrás de justiça. Tem a lei pra ir atrás, mas assim, muitas vezes não funciona. Porque muitas vezes eles não recebem o apoio. O apoio necessário. Acho que você fica mais ligado, tipo, não tudo, mas você fica mais ligado no que tá acontecendo e tal. Mas eu não sou muito ligada, pelo menos não em coisa de Jundiaí. Caótico, Mas é que assim. essa ideia de que, tipo, se colocar barreiras, as pessoas vão parar de ir, entendeu? É tipo, tentar dificultar as pessoas de irem, as pessoas ainda vão ir, tá ligado? As pessoas ainda, elas darão tudo pra qualquer coisa que fosse melhor do que elas vivem, qualquer coisa. Tipo assim, se elas estão dispostas a abandonar um país pra ir pra outro país, pra tentar alguma coisa, pra uma coisa incerta, que elas sabem que tem muita chance de não dar certo, é porque, entendeu? Não tem outras opções. É o que acontece. Os filhos nasciam nos Estados Unidos, então eles eram oficialmente cidadãos estadunidenses. Só que os pais, eles eram domésticos e eles estavam imigrantes ilegais. Então os pais eram presos, só que eles não podiam prender os filhos. Então eles colocavam nesse tipo de orfanato pra galera que nasceu de pais muito louco, mexicanos. Mas... porque só você nascer em um lugar, você tem direitos que as outras pessoas não têm. Assim. Não, e mesmo assim, essa galera que é filha de mexicano também foi presa, tecnicamente, né, nesse orfanato. E tipo assim, quando os pais conseguiram pegar eles, tinha muita criança que não reconhecia mais os pais. De tanto que eles ficaram separados, tá ligado? Então... Se nada te eu garante... não acredito. Não? Não. É muito louco, né? Se nada te garante que você tem esses direitos, então... Você tem algum direito? Exatamente. Acho que não. Segundamente, da onde você é cidadão? Em segunda instância, da minha cidade e do meu país. Assim sucessivamente. Quando a gente fala de país, eu acho que o conceito de cidadania, a gente pensa num âmbito um pouco mais impalpável, em questão dos direitos do cidadão e deveres, nesse sentido. Não uma coisa tão direta de ação, num espaço, né? É um pouco mais constitucional, constitucional, né? E de deveres e direitos políticos, né? Como a gente pode exercê-la de várias formas. Eu acho que a primeira forma que eu vou me lembrar é através do voto, porque ele é obrigatório, né? Mesmo que você não queira exercer, você é obrigado de alguma forma. Mas você pode ainda exercer essa cidadania, fazer uma parte, que eu estou pensando, uma participação política, através de outras manifestações. Inclusive como a gente viu recentemente, que é o que? Levantar a voz para falar o que você acha certo e apontar o que você acha errado.
E fala para os demais que também possam reclamar. Isso movimenta quem tá parado. Eu chego na pessoa, dou uma batida no vidro e falo: você tá na faixa de pedestre. Tira seu carro daí, por favor. Sim. Acho que isso já é uma questão, sabe? Acho que sim. Tem direitos também, mas também até que ponto, né? Porque, tipo assim, eles não estão nem aí, sabe? Essa é uma questão, eles não estão nem aí. É uma coisa... Acho que a questão da imigração é muito louca. Eu tava vendo esses dias, era um cara que ele pega vários potes de bolinha de gude, ele tenta falar sobre a questão da imigração, assim. Aí ele fala que cada bolinha de gude é tipo 1 milhão de imigrantes. Aí ele pega, tipo, sei lá, um copinho e fala que esse aqui é os Estados Unidos. Ele fala, mesmo que os Estados Unidos comecem a receber, sei lá, 3 milhões de imigrantes por ano, ele pega 3 bolinhas de gudes e joga. Aí você continua olhando pro pote, aí você vê que o pote é absurdamente grande, sabe? Aí o cara, ele fala, tipo assim, não é responsabilidade, tipo assim, não é aceitando mais imigrantes pra dentro do país que você vai acabar com o problema da imigração. Sabe? A questão, ela é mais de... E é isso, é você tornar a pessoa, porque a pessoa ela deixa de ser um cidadão do próprio país. Eu acho que é você retornar aquela pessoa uma pessoa cidadã, assim. Você dar direitos para a pessoa dentro do país dela, não dar direito para elas em outro lugar. Sim. Eu acho que, tipo, depende muito. Tipo assim, se for ver documentalmente, assim, tecnicamente sou uma cidadã do Brasil e da Itália, porque eu tenho cidadania. Mas também é uma coisa que o Felipe já comentou uma vez, na verdade, quando eu tava tirando minha cidadania. Tipo, se você se sente cidadã da Itália. Eu me sinto mais cidadã de vários outros lugares, mais do que da Itália, tá ligado? Tipo assim, é isso. Ser cidadão não significa muita coisa, apesar de tudo. Interessante. Obrigado.